Oi, meus amores, como vocês estão? Tá tudo certo por aí? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a redação do Enem, mais especificamente a competência 2 da redação do Enem, que vai dizer o quê, né? Sobre o que é essa competência. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das áreas de conhecimento dentro do limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. Hã? Carla, quê? O que você está falando? Meninos, essa competência ela vai analisar vocês sobre principalmente 3 óticas. Primeiro, o tema, se você está conseguindo seguir o tema. Segundo, se a estrutura do seu texto tá boa, né? Se você segue os elementos que compõem o texto dissertativo argumentativo. E em terceiro lugar, o seu uso dos seus famigerados repertórios socioculturais. Então vamos, né, analisar cada um desses aspectos sob óticas específicas. Primeira coisa, meninos, tema. A temática ela precisa muito da nossa atenção. Por quê? Porque ela vai ser a norteadora do nosso texto. Ele vai ser sobre aquilo que eu vou ter que desenvolver. O tema vai dizer pra gente o que ele está esperando e o que nós temos que falar. Compreender o tema é abordar todos os aspectos que estão sendo elencados na proposta. Então, por exemplo, se a gente pega uma redação como a do Enem do ano passado, o Enem 2019, que vai falar sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente tem que observar que ele está discutindo o quê? Democratização, né? Beleza, como eu torno isso mais igualitário, do acesso ao cinema, especificamente cinema, não necessariamente a cultura num termo amplo, mas ao cinema, no Brasil. Então eu tenho que ter esses elementos em mente todas as vezes que eu estiver produzindo meu parágrafo argumentativo, pensando, eu estou falando do cinema. Ah, professora, mas eu não posso falar de cultura? Posso. Mas sempre tendo que trazer e especificar em algum momento do meu parágrafo, por cinema especificamente. Ah, professora, já que está falando no Brasil, eu não posso fazer um comparativo, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, analisando como é lá e como é aqui? Posso também. Mas, né, o como é aqui é necessário, é importante. Por quê? Porque todos os elementos que tiverem aí nessa proposta têm que estar sendo desenvolvidos. Uma dica que eu dou para vocês é selecionar palavras-chave desse tema, que vão nortear aí o seu planejamento de texto. Então, né, marca as palavras que são muito importantes, para que elas fiquem na sua cabeça e você consiga observar, conforme você vai desenvolvendo o seu parágrafo, se todas elas estão ali sendo desenvolvidas bonitinho e se todas elas estão presentes dentro desse parágrafo, se tudo está ali funcionando de acordo com o que o Enem espera. Essa penalização, ela vai vir, né, de uma forma bastante brusca. Por quê? Porque a fuga ao tema vai gerar sua anulação, então você vai tirar 0 na redação inteira, não só na competência. E existe um erro que a gente chama de tangenciamento de tema, que é o quê? Você abordou o assunto, mas abordou de forma tangencial. Você não se aprofundou nisso, você não trouxe a profundidade. Por exemplo, Enem 2018. O Enem 2018 ele fala, né, da manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados da internet. Professora, mas e aí? Se eu falasse, por exemplo, de fake news e passasse o meu texto inteiro falando de fake news, eu estaria cometendo um tangenciamento de tema. Porque eu estou falando de um aspecto que está relevante ao tema, que está associado a ele, mas é um aspecto só, um aspecto superficial. Se eu falasse de um recorte muito específico, eu cometeria esse erro. Não quer dizer que vocês não possam utilizar argumentos associados a isso. Mas dentro do seu texto você tem que mostrar a completude do tema. Você vai ter que mostrar a complexidade do tema inteiro. Tudo bem? Se a gente olhar o segundo aspecto, que vai falar sobre, né, a parte estrutural, os limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo, do que eu estou falando? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que o texto dissertativo argumentativo ele vai estar dividido em 3 momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu tenho que ter esses 3 momentos muito bem separados, essas 3 partes do meu texto muito conscientes, indicado principalmente, né, pela presença e uso adequado dos conectivos e das ideias que estão sendo desenvolvidas ali. Independente da quantidade de parágrafos que vocês escolham fazer, porque isso é uma escolha estilística, é necessário que vocês tragam os 3 momentos do seu texto. Compreendam a estrutura de uma introdução e a desenvolvam, compreendam a estrutura do desenvolvimento e desenvolvam, e a conclusão, e que isso esteja bem separado e bem organizado. Eu não posso, por exemplo, aplicar
um argumento novo na minha conclusão, porque a conclusão não tem essa funcionalidade. A conclusão vai simplesmente fechar o meu texto. Então eu não posso colocar ideias novas ali. Não, eu vou simplesmente retomar aquilo que eu já desenvolvi anteriormente. Essa aqui para fechar a ideia que eu estava concluindo. Isso que vai ser uma conclusão, por exemplo. Então eu preciso organizar de acordo com o que eu planejo. O planejamento do texto, meninos, ele é muito necessário para essa organização, para que vocês não corram o risco de estruturar isso de maneira inadequada e colocar aí um argumento onde não tinha que ter, ou alguma estrutura que vai ficar aí não tão boa assim. Por fim, a gente tem o repertório sociocultural, que costuma ser um medo horroroso. Meninos, o que é um repertório sociocultural? Né? O que seriam esses conhecimentos das diversas áreas? Amores, essencialmente alguma coisa que vocês consigam validar, que vocês consigam comprovar. Por exemplo, posso usar filósofo, sociólogo, grandes nomes da literatura, livros, etc? Posso. Preciso necessariamente trabalhar com isso? Não. Posso construir um texto, por exemplo, um argumento usando como repertório sociocultural algum filme. Ou uma música. Professora, mas se eu usar música, eu tenho que usar música, né? Dos grandes nomes da MPB, de pessoas muito... Não. Gente, se vocês quiserem usar músicas populares e isso funcionar dentro do texto de vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem usar a Anitta, por exemplo. Tá tudo bem. Por quê? O importante não é a construção do seu repertório, no sentido de não é o que você seleciona, mas sim como você faz o seu texto. Por quê? Esse repertório, ele tem que ser um repertório pertinente ao tema. Não faz sentido eu trazer alguma coisa que não está articulada com a discussão que eu estou desenvolvendo. E mais, ele tem que ser um repertório que vai estar sendo utilizado para respaldar, para reforçar o seu argumento. Isso é muito importante. Eu tenho visto muitos erros nesse sentido. Então eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês, para que a gente compare essas duas articulações. Vamos lá. Observa aqui. O que seria um uso não produtivo de repertório? É quando você está colocando esse repertório no seu texto, mas ele ali não está operando para muita coisa. Ele não está funcionando para muita coisa. Por exemplo, ó, vou ler um exemplo aqui para vocês. Segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Nossa, professora, esse uso ele realmente está bastante legitimado, né? Ele está bastante forte. Meninos, de fato, é um uso bastante legitimado, um uso bastante forte, uma seleção de repertório muito boa. Qual foi o problema aqui nesse parágrafo? Não. Nossa, professora, Kant é um repertório muito bom. Esse conceito de minoridade é um repertório legitimado. Realmente, ele é um repertório legitimado e pode ser muito produtivo a um tema, como foi o caso aqui, né? Que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Realmente pode ser muito bem desenvolvido isso. Só que qual que é o problema desse parágrafo? Aqui, gente, o autor colocou esse repertório, ele está presente no texto, só que esse repertório, ele não foi produtivo. O uso feito dele não foi produtivo, porque ele não articulou esse repertório à argumentação que ele estava desenvolvendo. Então eu tenho que deixar muito claro como o meu repertório sociocultural se articula com o argumento que eu estou desenvolvendo dentro do meu texto. Como que eles vão funcionar juntos, né? Então, nesse caso aqui, ela estava falando, né, dessa tendência ao aumento. Como? Por que teria essa tendência ao aumento dentro da ideia de minoridade? Como que a minoridade mostra e problematiza a situação da manipulação do comportamento do usuário? Eu tenho sempre que deixar isso muito bem estruturado e muito bem fundamentado para que não ocorra penalização na competência 2. Se eu deixar do jeito que está aqui, como se o meu repertório e o meu argumento fossem coisas desarticuladas, como se eles não tivessem aí uma noção de continuidade entre eles, como se o meu repertório não fosse utilizado para respaldar e reforçar o meu argumento, eu vou ter, no máximo, nível 4 nessa competência, sendo 160 pontos. Como nosso objetivo aqui é o 1000, a gente não pode cometer esse tipo de erro. Eu preciso sempre legitimar e fundamentar o meu argumento com o repertório.
Vou dar um exemplo aqui de um uso produtivo, de um uso bom do repertório para a gente analisar, ó. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. O que ele fez aqui? Trouxe o repertório sociocultural da Constituição. Um repertório que tem que ser utilizado com cuidado para que ele não fique num nível muito superficial. Só que articulando a noção de liberdade com a noção de privacidade e usando isso para mostrar como é feita essa manipulação do comportamento do usuário, eu consegui estruturar uma sequência e uma cadência de texto muito melhor. Meninos, isso aqui é um uso muito produtivo do repertório. Por quê? Porque ele está trazendo o repertório para mostrar, para respaldar e fundamentar essa argumentação. Logo, bebês, isso é produtivo, isso vai ser bom. Isso aqui seria um argumento, né, que daria e justificaria um nível 5 nessa competência 2 aí. Chuchus, o que a gente faz? Qual que vai ser a melhor forma de nós organizarmos isso? Uma coisa que eu insisto com vocês constantemente: planejamento de texto. Não comecem a escrever simplesmente na ideia do que vocês vão escrever. Coloquem no papel, escrevam. Argumento 1, 2 pontos, tal coisa. Que repertório que eu vou utilizar para respaldar esse argumento? Como que eu vou articular esse repertório, esse argumento? Coloca ali, fundamenta. Argumento 2, 2 pontos, tal. Que repertório que eu estou utilizando? O que eu vou usar? Como ele se articula? Por quê? Porque aí você vai saber muito melhor qual a linha argumentativa que você vai construir e como organizar esse texto, de forma que você não faça um uso não produtivo de repertório. Meninos, é muito importante que vocês selecionem esse repertório não para simplesmente ele estar lá. Ah, eu tenho que colocar alguma coisa aqui, vou colocar uma coisa qualquer, né? Porque daí eu já vou ganhar meus pontos na competência 2. Não é assim que funciona. O seu repertório tem que ser articulado com a discussão. Então, por exemplo, se você escolheu por utilizar um repertório de uma série ou um documentário, enfim, desenvolve um pouco sobre esse documentário, essa série, conta do que ele está falando, argumenta e mostra se ele está exemplificando, como que está estruturado, para que seu texto tenha uma fluidez e uma linha melhor dentro da argumentativa. Tudo bem? Eu preciso muito que vocês prestem muita atenção nisso. É extremamente necessário que vocês busquem compreender como estruturar esse repertório para respaldar seus argumentos, tá bom? Então, ó, competência 2 tem que ficar de olho em 3 aspectos. Tema, se eu tô abrangendo todos os elementos que o tema tá colocando para mim. Estrutura do meu texto, se eu tenho as 3 partes do texto bem selecionadas e bem organizadas e com a estruturação correta. E 3, se eu seleciono um repertório legitimado, importante para o tema e com uso efetivo, com uso produtivo dele. Aí, tudo bem? Observando esses 3 aspectos, eu tenho certeza que a nota de vocês dentro dessa competência 2 aí, ela vai ser pro nível 5. E hashtag vem 1000. Chuchuzinhos, um beijo, estudem, façam redação. E qualquer coisa, é só me dar uma chamada que a gente estuda juntos, tá bom?